Ele é um garoto comum do ensino médio até ganhar poderes ao sofrer um acidente, só que seus poderes são meio estranhos. Ele precisa causar o máximo de emoções negativas nas pessoas pra ficar cada vez mais forte. Vem comigo que esse anime é brabo. A história começa com uma mulher andando na chuva carregando um bebê. Ela entra em uma casa e se senta com ele no colo. Uma mulher aparece e pergunta quem era ela. Após notar que ela tava com o bebê, ela fala pra moça entrar em sua casa, mas ela apenas se levanta e entrega o bebê a ela, pedindo pra ela cuidar dele enquanto ela ia na farmácia comprar um remédio pra ele. O anime mostra uma visão geral da cidade com explosões acontecendo por algum motivo. O anime pula pra 18 anos depois com ele, que se chama Lu Shu já crescido. Ele tem uma irmã chamada Lu Xiaoyu e o anime mostra que os dois estão em um festival. Os dois veem um show de mágica acontecendo e o Lu Shu levanta sua irmã pra ela ver melhor. No entanto, ele é fraco e não aguenta segurá-la por muito tempo, então ele abre caminho pela multidão a fim de ver de perto e quando chega perto, as chamas do mágico quase o atingem. Por algum motivo, nesse momento, o tempo para e ele tem uma visão de uma espada. Ao voltar para o mundo real, ele vê que uma luz estranha tinha saído do colar que ele carrega desde bebê e enquanto ele observa o mágico, ele fala que aquilo não poderia ser um truque, e sim magia ou superpoderes, que é algo relativamente comum nesse mundo. Após o show, a sua irmã fica muito animada com a performance do mágico e pede pro Lu Shu levá-la até ele para ver se ele ensinava como fazer aquilo pros dois. Ele leva ela e nos bastidores do local eles veem 3 homens botando o mágico pra dormir. Eles fazem barulho e os homens descobrem que eles estavam ali. Ele dá uma desculpa de que estavam procurando o banheiro e eles dão outra desculpa dizendo que são dos bombeiros, não sei quem mente pior. O Lu Shu percebe a mentira deles e apenas vai embora. No caminho de volta, um cara chamado Ziwei pergunta se eles viram o que aconteceu lá dentro e eles apenas o ignoram e vão embora. Chegando em casa, eles ligam a TV e veem várias notícias de pessoa ganhando superpoderes do nada pelo mundo. O Lu Shu diz que ia fazer a janta, mas vê que acabou o macarrão, então sai pra comprar. No caminho, ele se lembra do seu passado quando estava no orfanato e conheceu a sua irmã. Eles não são irmãos de sangue, mas ficaram muito próximos e ele resolveu cuidar dela como se fosse sua irmã de verdade. Ele tava cruzando a rua bem de boa até um caminhoneiro não ver ele por causa do celular e atropelá-lo. Não usem celular no trânsito, rapaziada, é perigoso, tá ligado? No entanto, o Lu Shu não morre, ele começa a flutuar no ar e a câmera foca no colar dele, indicando que de alguma forma o colar o protegeu da morte. Após isso, ele aparece espatifado no chão e uma barra de carregamento aparece em cima dele. Após isso, uma luz forte sai do seu colar e uma aura misteriosa começa a rodear o corpo dele enquanto ele é levantado no ar. O seu colar então racha e quebra e a cena corta mostrando a composição do corpo dele sendo reescrita e após isso ele é colocado de volta no chão. Ele abre os seus olhos e pergunta se tem superpoderes, pois não morreu após ser atropelado. O motorista se aproxima com medo e o Lu Shu levanta de forma bem ágil. Ele estava extremamente puto por ter sido atropelado e começa a olhar pro motorista com uma cara de psicopata. O motorista cai no chão de medo e em cima dele aparece o número mais 131, como se ele tivesse ganhado 131 pontos por ter feito alguma coisa. Ele intimida o motorista e ganha ainda mais pontos fazendo ele entrar no caminhão e fugir. Ele vai numa loja comprar lamen, mas por ter sangue no rosto, o dono da banca fica com medo dele e ele ganha ainda mais pontos, cara. Ele esbarra em 2 pessoas sem querer e ganha mais pontos ainda. Ou seja, mano, sempre que ele faz algo ruim ou causa uma emoção negativa a alguém, ele ganha pontos. Chegando em casa, ele vai tomar um banho e nota que não teve nenhum ferimento do acidente. Ele nota um símbolo estranho na sua mão e já no seu quarto uma tela estranha, como se fosse a de um jogo, abre na sua frente. Ele clica na opção sistema principal e abre uma tela mostrando todas as pessoas que ele causou emoções negativas e ganhou ponto. Nessa tela aparecia seu saldo que era de 524 pontos. Ele se pergunta se finalmente se tornou um rei demônio e fica mais forte com as pessoas temendo ele. Ele decide gastar seus pontos na tela de roleta. Nas primeiras vezes cai em nada e ele só perde pontos, mas depois cai em um prêmio e ele ganha uma maçã. Essa maçã se chama fruta do remodelamento e após comê-la ele se sente muito confortável e sente que algo bom aconteceu no seu corpo. Depois de mais 10 tentativas sem ganhar nada na roleta, ele consegue um pergaminho. Nele tinha a letra de uma música infantil que ele gostava muito quando era criança. Ele canta a música e vai parar em outra dimensão, cara, como se fosse no meio do espaço sideral, tá ligado? Mas ainda tinha contato com o mundo real, pois conversava normalmente com a sua irmã. Ele vê como se fosse um planeta, mano, uma bola gigante rodeada por várias estrelas. Ele queria ver o que tinha por ali, mas estava sem mais créditos, tá ligado? Antes de desistir, ele vê que as emoções negativas que ele causou na sua irmã ao pedir pra ela fazer a janta fez ele ganhar pontos e continua a fazer isso, mano, a irritá-la até ganhar muito mais. A cena corta com os dois comendo e vendo uma série. A programação da TV é interrompida por uma notícia de uma explosão no centro da cidade. Ele sobe no telhado pra dar uma olhada e ver se vê a explosão
explosão e vê aqueles homens que apagaram o mágico antes pulando de telhado em telhado e se esconde pra eles não o verem. Mas enquanto ele tentava descer a escada pra escapar, ele é visto por eles. Eles perguntam o que ele tava fazendo ali e ele diz que morava ali e veio colher rabanetes secos no telhado por causa da neve. É um lugar meio estranho pra colher alguma coisa, né? Vamos combinar. Os dois acreditam e veem que ele é uma pessoa normal, pois não tem o que chamam de flutuação. Eles vão embora e logo quando o Luxu entra de volta em casa, um homem cai de cima do seu telhado. Esse homem é o mágico do começo da história. Lembra que ele tem poder de fogo? Então, o Luxu pensa que foi ele que causou o incêndio no centro da cidade para despistar aqueles homens que estavam atrás dele. Ele pensa no que fazer e fala que não tem dinheiro para pagar uma ambulância, então deixaria ele se virar. Ele nota que ganhou créditos dele ao falar isso, então percebe que ele estava acordado e só fingindo estar desmaiado. Ele começa a falar várias coisas absurdas do que faria com ele só para ganhar mais pontos ainda, e isso funciona. O mágico acorda e ele continua a tratá-lo mal para ganhar pontos, ao ponto que o mágico tenta queimá-lo com suas chamas, mas por algum motivo isso não funciona nele, o que gera mais emoções negativas e mais pontos ainda pro Luxu. Após ele ir embora, os dois voltam para casa e o Luxu continua farmando pontos, irritando a sua irmã. Após isso, ele vai pro quarto e usa seus pontos para acessar a loja do sistema e ele compra um item estranho. E após comer esse negócio, ele é mandado para outra dimensão mais uma vez. Ele sente uma luz saindo de dentro dele e logo volta ao mundo real, mano. E quando olha para sua mão, ele nota que o símbolo estava aceso, era basicamente o símbolo de uma árvore. Ele tenta ajeitar sua cama e acaba levantando ela no alto, descobrindo que tem super força. Ele se senta no sofá e vê a conversa dos seus colegas de classe. Eles estavam falando do incêndio, como alguém com poderes fez tudo aquilo, chamando o cara do incêndio de despertado. O Luxu vê uma oportunidade de ganhar mais pontos e irrita todo mundo do grupo. Sua irmã traz um balde com ovos para ele e ele agradece. Esses ovos são vendidos por ele e o seu chefe no seu trabalho de meio período, trabalho esse que ele usa para pagar a escola, o aluguel da casa e sustentar a sua irmã. Um aluno folgado vem ali tentar zoar ele por ter um trabalho humilde de vendedor de ovos, mas para resumir, ele consegue enganar esse aluno e fazer ele comprar todos os seus ovos, fazendo ele ganhar muitos pontos por emoções negativas e muito dinheiro no processo. Já na sala de aula, ele vê um vídeo sobre os despertados e descobre que eles têm um ranking que vai do F até o A. No F, eles são apenas mais fortes que os humanos normais, que é a situação atual dele, ou seja, ele tá no rank F atualmente. Eu vou deixar essa imagem na tela em que o anime explica como funciona o processo de evoluir e subir de rank. Um aluno chegando na classe dizendo que um aluno da escola deles despertou, todo mundo se locomove pra lá e vem vários alunos machucados e a polícia ali. Uma aluna explica pro Luxu que esse aluno entrou em uma discussão com o professor e simplesmente despertou, jogando a mesa da escola longe. O Luxu vai na escadaria e quando olha pra cima vê uma mesa caindo na direção dele. Ele desvia e vê uma galera dizendo que o despertado estava no telhado da escola e sobem a escada correndo. Ele sobe também e sente algo estranho quando cruza com uma garota. Ele percebe que ela tem poderes e a chama de esperta por esconder. A cena corta com ele lá em cima junto a vários alunos. O garoto que despertou estava segurando seu professor e ameaçando jogá-lo do telhado caso fosse preso. E o Luxu intervém no meio de todos porque ele disse que não poderia ser preso por ser menor, mas o Luxu se aproxima e fala que qualquer um maior de 14 anos que cometer uma lista de crimes que ele cita iria ser culpado e preso pelo que fez. Com essas palavras, ele distrai o garoto tempo o suficiente para os guardas pegarem ele e soltarem o professor em segurança. Uma garota chama ele de corajoso pelo que ele fez, mas ele dá um corte nela ganhando pontos. Ele volta para a sala de aula e quando entra vê que aqueles homens que ele encontrou várias vezes antes estavam fazendo uma coleta de sangue geral na escola. Ele tenta escapar, mas não consegue. Voltando para casa, ele se pergunta o porquê de uma coleta de sangue de larga escala como essa e vê o Ziwei saindo da casa de uma senhora que mora ali perto. O Ziwei o cumprimenta, mas ele passa direto, o irritando e ganhando pontos. Chegando em casa, ele vê a sua irmã com febre. Ele vai na roleta do sistema a fim de tirar uma fruta de remodelamento e dá para sua irmã comer e assim curar sua febre e consegue. Ele dá várias dessas frutas a ela, que percebe que essa fruta não é nada normal e pergunta se ele despertou. Ele fala que não, mas também não é mais o mesmo. Ele pergunta a ela se ela queria despertar e ela responde que sim e que queria despertar junto com ele. Ele fala que faria isso acontecer e volta a irritá-la. Após isso, a cena corta com ele na escola sendo zoado por alguns alunos, mas ele o zoa de volta com uma resposta perfeita e coleta pontos por irritá-los. A cena corta com o professor entrando na sala de aula e avisando os alunos de que uma classe especial para aqueles com potencial a despertar seria criada. Entre os alunos chamados estava o Luxu. O anime corta para bem longe dali, em uma fronteira do outro lado do mundo. Um grupo com poderes de controle da Terra estavam lutando contra um cara estranho de capuz que parece muito o Eren da 4ª temporada de Attack on Titan. Ele derrota um deles facilmente quando vai para cima
cima dele e os outros o atacam. Em seguida, o anime mostra um aluno transferido chegando na escola. Seu nome é Jiang Shaoi e todos pensam que ele é uma garota e se encantam com sua beleza. Ele decide se sentar ao lado do Lushu, que nem conhece ele, mas já o irrita para conseguir pontos. Mais tarde, ele vai para um lugar escuro e isolado para fazer um treinamento junto com a sua turma. O professor deles era aquele mesmo cara que ele já encontrou umas 50 vezes e apagou o mágico no começo da história. Vocês estão ligados quem é? Ele pergunta ao Lushu o que era a liga de sódio e ele responde que era algo feito de sódio, ganhando vários pontos com a reação negativa das pessoas. O professor explica que não, é um metal líquido muito brabo usado em reatores nucleares que, por ser tão forte, começou a atrair energia de fora do planeta para eles. Essa energia é a magia e o metal pode ser usado para fazer armas mágicas para os cultivadores. Ao deixar uma gota de sangue cair nesse metal líquido, ele passa para a cor prata ou uma cor mais escura ainda. Vai depender do rank de aptidão de magia de cada pessoa. No caso, quanto mais escuro o metal ficar, maior é o rank de aptidão da pessoa, e esse rank vai do F até o A. O rank do Lushu acabou sendo bem baixo e ele é zombado por aquele aluno chatão de antes, que é o representante de classe, mas logo escreve algo no grupo da turma que deixa ele e os seus amigos muito putos com ele. Esse prota é foda, mano, o cara não leva desaforo pra casa, se zoa ele, o cara é zoado de volta, não tem essa. A questão é que ele caiu em um rank baixo de propósito porque ele tinha acabado de comer a fruta de remodelamento e por algum motivo isso deixa ele enfraquecido, talvez, sei lá, só sei que ele fala que ficou mais baixo no rank de propósito, é isso aí. E ele disse que fez isso porque não sabe quem são aqueles homens ou o que estão planejando e não confia neles, é claro. Chegando em casa a gente vê ele comendo mais uma fruta do remodelamento, mas após comê-la o sistema abre automaticamente o avisando que ele pegou todas as frutas da roleta e que agora ela iria passar da roleta para a loja e outro item entraria no lugar da fruta. Esse item é um tofu fedorento. Após pegar vários na roleta, ele finalmente pega mais um pergaminho. Pergaminhos são como se fossem técnicas, mas dessa vez o pergaminho vai para a irmã dele e várias coisas loucas passam pela cabeça dela nesse momento. Ela pergunta o que foi isso e o Lushu a tranquiliza dizendo que dessa vez a técnica era dela. Ele pergunta se ela sente alguma coisa diferente e ela, após ver a si mesma em outra dimensão com uma bola de energia dando energia para ela, diz pro Lushu que despertou. Após isso, ele deita na cama se perguntando por que o mapa estelar deles é diferente, qual é a conexão entre esses dois mapas estelares. Ele se pergunta o que ele faria com tanto tofu fedido. Ele tem a ideia de vendê-los e chega na loja bem cedinho no dia seguinte. O dono da loja estava praticando com uma espada, o que segundo ele ajuda a acalmar a mente. Ele se oferece para ensinar o Lushu num puta climão de mestre e discípulo, mas ele responde que não e corta o clima na hora. Esse não aí foi um vácuo do caramba, mano, cê é louco. Ele vai embora e o chefe dele o elogia pela sua perseverança e foco no trabalho. Ele começa a vender e só o cheiro já causava emoção negativa em geral, mano, fazendo ele ganhar muitos pontos negativos, mas um cara se arriscou e comprou o negócio. Não só comprou como adorou e isso chamou a atenção de mais gente que começou a comprar também. O anime mostra uma sequência com ele treinando seu poder e vendendo tofu. Após vender bastante, ele fala que isso dá o dobro de lucro de vender ovos e a cena corta com ele em casa treinando. Ele come um negócio misterioso que ele tinha na mão e isso o manda para aquele outro plano estranho, onde ele flutua no espaço vendo seu mapa estelar. Ele nota que sua mão tá reagindo a uma estrela na frente dele e aponta sua mão para ela, fazendo essa estrela dar uma espada a ele. O Lushu comenta que na sua classe especial falaram que existem 3 almas imortais e 7 almas mortais. Essa espada se chama Cão Cadáver e é uma das 7 almas mortais. Pelo visto, aquele mini sistema solar ou algo do tipo dele se chama Nebulosa de 7 estrelas e ele se pergunta se essa nebulosa de 7 estrelas são as 7 almas mortais dele. Voltando ao mundo real, ele summona essa espada e fica animado controlando ela, mas logo se deita dizendo que é cansativo controlá-la. Ele imagina que se tornaria um deus se conseguisse quebrar todas as estrelas da nebulosa e a cena corta com o Lushu na turma dos despertados. Eles estavam aprendendo sobre um item chamado Pedra Espiritual, que ao cultivarem e treinarem com ela ficariam mais fortes. O professor deles, chamado Shifei, os ensina a usar a pedra e a cena corta com o Lushu treinando com a sua pedra espiritual. No entanto, a espada lendária que ele despertou impede o treinamento com a pedra e ele se pergunta do porquê seu mapa estelar ser tão feroz. Aquele aluno chatão continua enchendo o saco do Lushu e se ferrando por isso. Dessa vez ele convence o Lushu a participar de uma queda de braço com ele achando que ganharia fácil e o faria passar vergonha. É claro que o Lushu vence e a desculpa dele por ter vencido é ter despertado na categoria força. Ele agradece a esse aluno que é o representante de classe por ter o ajudado a despertar e vai embora, mano, mas claro que era tudo mentira e ele só falou aquilo pra fazer
fazer esse aluno passar vergonha. Aquele aluno transferido de antes, que também tá na turma especial chamado Shui, se senta ao lado dele e diz que agora que despertou, ele poderia conseguir mais pedras espirituais e deveria falar com o professor Shifei. O Lu Shu se pergunta o quão fortes são os Dragnetes e a cena corta com vários homens pulando de telhado em telhado e aterrissando ao lado da casa do Lu Shu. Ele olha pela janela e quem ele vê é aquele cara de antes, mano, que tava em outro continente e lutou contra vários ao mesmo tempo. Aquele que se parece o Eren, tá ligado? O Eren do Paraguai, mano. Ele se chama Nie Ting e é um Dragnet. Ele veio prestar respeitos a alguém, o chefe da barraca onde o Lu Shu vende comida. Aparentemente, ele é o diretor de uma organização chamada Fundação e o Nie Ting o deixa sabendo de uma vaga aberta nos Dragnets e o convida a entrar pro seu grupo, dizendo que eles estavam em busca da paz e os seus conhecimentos seriam benéficos a eles. No entanto, ele se nega, pois um diretor da fundação não pode atuar como guerreiro ou coisa do tipo. Sei lá, mano, a legenda desse anime tá muito ruim e eu não tô conseguindo entender direito. Mas eu entendi que após sair de sua casa, ele se despede do chefe do Lu Shu chamado Li Xiang e fala que manteria a sua promessa de enviar a ele qualquer erva que eles encontrassem em ruínas espalhadas pela China. Esse cara então olha na direção do Lu Shu, que sai da janela bem na hora. A irmã dele pergunta quem era essa pessoa e ele fala que ele é um grande guerreiro do Rank B. Como ele sabe disso, eu já não sei. Ele entende que aquele velho tem uma conexão com os Dragnetes, então valeria a pena se aproximar dele para descobrir mais, e ele faz isso indo pedir para esse velho ensinar esgrima para ele. A cena corta com alguns despertados atacando a polícia. Essa cena era um vídeo e o Shui fala que são despertados de no mínimo Rank E. Enquanto isso, o Lu Shu tava ganhando muitos pontos pelas emoções negativas da irmã dele e imagina que é porque ele botou ela para estudar com o velho. Saindo da escola, ele vê aquela garota chamada Kao Kingichi, sei lá se eu falei certo, mano, passando e todos a elogiando por ser de Rank A. Assim como antes, ele sente algo quando a vê e a cena corta com ele chegando em casa e vendo sua irmã estudar com o velho. Os dois não se davam nada bem e ela fica implicando com ele. Após os estudos, ele leva equipamentos estilo que o Rock Lee usa para deixar seus movimentos mais pesados e aumentar a dificuldade do treinamento. O Lu Shu fala que não precisa, pois a técnica da sua classe pode aumentar a força do usuário. Em resposta, o velho cita um cara chamado Shi Shuejin, que aspirava em dominar os 3 ensinamentos e fala que ninguém tem um conhecimento melhor de técnicas do que ele, e o Lu Shu se pergunta se as técnicas da classe especial que ele tá foram criadas por ele, imaginando também a possibilidade de ele ser da Dragnet. O velho avisa o Lu Shu de que ele deveria começar com um peso mais baixo, mas ele pega o mais pesado, sem saber que era mais pesado, e diz que tava leve. Ele pergunta qual era esse peso que tava super leve, e o velho fala que é o peso mais pesado, de 136 quilos, mano, dando um vácuo nele ferrado. Ele explica que despertou seus poderes no tipo força e por isso consegue fazer isso. Esse velho parece ser um cara que só treina a espada por diversão e não tem experiência de luta real, mas a realidade é muito diferente disso, mano, muito mesmo. Ele demonstra todo o seu poder cortando uma parede com uma folha de papel e após isso coloca o Lu Shu pra pegar na espada, no bom sentido, hein? E fazer o mesmo movimento 1000 vezes pra dominá-la. Após isso ele descansa um pouco e o velho diz que após dominar a habilidade da espada ele teria confiança de que poderia cortar até o céu e poderia usar isso para ajudar os outros. Ele responde dizendo que sua ambição é apenas cuidar da sua irmã e viver uma vida tranquila. Após ouvir sua explicação, o velho diz que entende e concorda em continuar o treinando, mas com uma condição. O anime não revela qual é a condição e a cena corta com o Shi Shuejin chegando na casa do velho para conversar com ele sobre algo. Na escola, o Lu Shu nota que estava ganhando pontos por emoção negativa do Shi Shuejin e corre para lá. Ele imagina se ele é um dos chefes da Dragnet e se apressa para chegar lá. Quando ele finalmente chega, esse cara e o velho já estavam terminando a conversa deles. Ele olha pro Lu Shu e pergunta pro velho se ele não ia treiná-la, mas ele responde que não, pois ele é apenas um Rank F e não valia a pena. Antes de ir embora, ele fala que existem sinais de reaparecimento das ruínas no país. A história disso aqui é tão boa que nem mesmo explicar o que é as ruínas eles explicam, mas beleza. Pelo que eu entendi, é como se fosse algo que aparece do nada decorrente da magia no mundo, mano. Ele fala que espera que a fundação não interfira quando elas surgirem. Após ir embora, o velho dá um frasco com aquele material que mede o rank da pessoa pro Lu Shu medir o rank atual dele. Ele mede o dele e da irmã, mas dá
apresentar uma cor que não constava na tabela, indicando que eles poderiam estar acima do rank A. Ele sai pro quintal a fim de esconder esses frascos, mas o velho aparece ali na hora perguntando qual foi o seu rank. Ele responde que ainda deu rank F. Após isso, a cena corta com o Luxu acessando seu mapa mental. Ele consegue romper a segunda estrela da nebulosa e o poder que ele ganha dessa vez é super resistência, lembrando que a primeira era super força, mano. Ou seja, cada vez que ele consegue quebrar uma estrela da nebulosa, ele vai ficando mais forte, ganhando cada vez mais poderes. Ele vai no quarto da sua irmã a acordar e ela, muito feliz, diz pra ele que rompeu sua primeira estrela. Ela explica que seu poder é criar uma versão de energia de seres que morreram por perto. Para mostrar isso, ela cria uma formiga. Uma formiga real morreu e ela criou essa com base na que morreu. Ela e o Luxu começam a explorar esse poder. Ela cria mais uma formiga, mas a outra desaparece, o que significa que ela só pode criar um ser de energia por vez. Ela cria um pássaro, mas diz que queria algo mais forte, então ele leva ela a um matadouro de porco e ela fica braba porque ele queria que ela invocasse um porco. De volta na casa deles, é isso que ela faz, cria um porco e o Luxu simplesmente o mata pra testar se era diferente de um porco real e percebe que não, mano, esse porco aí de mentira, tá ligado, de energia, se comporta da mesma forma que um real. Ela fica muito puta por ele ter matado o porco dela e para compensar ele diz que faria ovo mexido pra ela por uma semana, mas ela pede 2. A cena corta com os dois comendo de boa e pensando em comprar aquela casa que eles moravam, mano, porque o protagonista tava cansado de pagar aluguel, tá ligado? O Luxu sente inimigos por perto e pede pra ela ficar em casa, pois logo voltaria, mas ela diz que queria ir junto, pois também sentiu aquilo. Era o professor dele, o Chifei, com mais 2 companheiros que são Dragnete e estavam lutando contra 3 despertados de rank E, e diferente da maioria dos animes, aqui os rank D já são bem fortinhos, cara. Pois é, cara, provavelmente tu tá curtindo a história, mas eu vou acabar por aqui esse resumo. Esse foi o resumo dos 4 primeiros episódios de Spare Me Great Lord. O anime tem 12 episódios no total, então se quiser uma parte 2 continuando a história, não esquece de comentar e deixar o like, fechou?